Glória a Jesus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Quem trouxe o livro de Deus, diga amém. Abra a tua Bíblia juntamente comigo no livro de 1 Coríntios, do capítulo de número... Sumiu. Louvado seja Deus. Eita. 1 Coríntios, capítulo de número... Qual é o tema que tu mandou para mim? 2 e 9. Ei, Jesus. Capítulo de número 2, versículo de número 9. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2 e versículo de número 9. Eu já estou vendo que esse aqui eu derrubo hoje. Ei, Jesus, está tão chique esse negócio aqui que está... Que diz o texto o seguinte, você achou? Diga amém. Está lá no telão, que diz, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, Senhor Deus e eterno Pai, Espírito Santo, meu Deus, estou aqui, Senhor, para que o Senhor venha falar, para que o Senhor venha me usar da maneira, da forma de que Tu querer. Essa noite, meu Deus, eu me encontro como um instrumento diante de Ti. Senhor, faça o Teu querer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta adorando ao nome do Senhor, por gentileza. Louvado seja Deus. Eu vou tentar imitar o pastor de vocês com esse tablet, mas eu não vou conseguir, tenho certeza disso. Mas... quem sabe a gente consegue, né? E quando eu vejo os homens com tablet, com essas coisas, eu vejo que estão muito chique, né? E eu tentei virar chique, mas eu não consigo. Eu já estou vendo tudo aqui, já sumiu tudo. Já sumiu um texto que eu estou o dia todo hoje lento, imagina eu ver um tablet, né? Mas não é tablet, é iPad, né? Mais chique ainda, misericórdia. Mas, queridos, eu louvo a Deus por uma vez estar em esse lugar adorando e engrandecendo aquele que vive e reina sobre o nosso meio. Louvo a Deus pela vida do anjo da igreja, o pastor Júlio, também juntamente com sua esposa, que deu aval para que estivéssemos hoje aqui para glorificar ao Senhor. Também quero louvar a Deus pela vida do diácono, o servo de Deus, irmão Diego, este homem bonito, elegante, cada vez mais sensacional. Eu olho para o seu blazer, eu me derreto todo. Coitada da Carol, louvado seja Deus. É um homem bonito, um preto estiloso, e é assim que acontece, né, irmão? É uns servos de Deus. Aqui na minha retaguarda também não passa despercebido os servos do Senhor, um mais bonito que o outro. Só eu que me senti um peixe fora d'água, né, servo? Louvado seja Deus. Mas é dessa forma, desta maneira que Deus faz. Eu louvo a Deus por estar aqui, louvo a Deus também pela vida do pastor Eligê, que juntamente veio comigo. Mandei uma mensagem, ele, estamos juntos, varão. Eu tinha outro compromisso, mas eu estou contigo. Eu disse, fechou todas. Vamos lá, adorar o nome do Senhor. Você intercede por mim, eu intercedo por você, e a gente vai tentando tocar o barco, né? Não é verdade? E também está lá juntamente, Eliel. E Jesus, eu estou ficando bom. Que Deus abençoe você de uma forma especial. Levita, instrumentalista, é tudo na casa do Senhor. Eu nem sabia também. Vamos saber a hora que nós estávamos vindo dentro do carro e ele falando da obra de Deus que Deus tem feito. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe de uma forma especial. Está lá aquela moça bonita, que é a minha filha. Puxou o pai, louvado seja Deus. Levanta a sua mão para o céu para todo mundo olhar você. Está lá toda vermelha. Ei, Jesus amado. Ó, ficou mais vermelha ainda. Deus abençoe a minha filha, que está comigo, a minha anja, né? A minha guarda-costa. Minha esposa não pôde vir, que a bebê, não sei se os irmãos sabem, ela teve, né? Eu não tive nada. Ela teve uma bebê e é uma benção. Está lá com 5 meses, hoje à tarde ela estava meia chatinha e estava meia ruinzinha. Eu não sei o que está acontecendo com ela, mas incomodou tanto que a minha esposa disse, eu não vou conseguir. Eu digo amém. Deus sabe de todas as coisas. Então ela ficou em casa intercedendo para que nós viemos hoje aqui adorar ao Senhor juntamente com vocês, amém? Mando um abraço da minha esposa e da minha filha Emanuele. Cadê a Emanuele aqui? Tem outra aqui também, né? Ali dormindo. Ei, é um nome bonito, irmão. E eu vou ter que falar, desculpa aí. Mas o pobre ainda é meio metido a rico, né, irmão? Quando eu fui lá registrar minha filha, eu só botei Emanuele. Cheguei com a folha para minha esposa, aqui ela, não, é 2 L e 1 Y. Eu digo, meu Deus, tu vai fazer eu voltar lá tudo?
E toda vez que a menina for falar um nome é 2L e um Y. Toda vez que ela for falar é isso. Emanuele, 2L e um Y. Porque eu já não falou, né? Todo, né? Emanuele, 2L e um Y. Aí ficava melhor ainda, ficava bonito. Louvado seja Deus. Mas já falei demais para o meu tamanho. Essa noite eu vim aqui como um profeta, um canal de bênção para a tua vida. Viemos aqui hoje trazido por Deus. Saio lá de Quarteira, juntamente lá perto da sede, para vir hoje adorar. Quando o diácono irmão Diego me comunica para estar ministrando novamente a este lugar. O frio bateu na barriga, o desespero, e eu falei para ele: rapaz, não me apavora, não me aperta, que o negócio fica estranho, fica estreito. E eu fico meio agoniado, eu fico meio apavorado. Mas a palavra de Deus, conforme a gente vai desenrolando, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando, nós vamos ficando mais calmo e Deus vai agindo conforme Ele quer. Então eu comecei a olhar, Diego manda para mim o tema, ele diz: rapaz, tem até tema. Eu digo: agora tu me apavorou mais ainda, rapaz, porque eu pregando, ministrando com tema, eu me apavoro, porque muitas das vezes não é isso que Deus quer. Mas nessa noite eu tenho certeza de que Deus vai trabalhar dessa forma e dessa maneira. E eu comecei a olhar o texto, eu vi que o texto é forte, o texto é fortíssimo demais. Se você for ler 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, você vai ficar assustado, você vai ficar arrepiado. Se você ler mesmo o capítulo de número 5, você vai ver: misericórdia, que igreja é essa? Jesus amado, esta é a igreja a qual Paulo fundou. Esta é a igreja a qual Deus usou Paulo para que viesse ser uma bênção, um canal de bênção na terra. Para que nós viemos entender, meu irmão, a história da igreja de Corinto, a história a qual Deus usa Paulo para ministrar, para levantar, para fazer algo naquele lugar, foi forte demais. Nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele era muito, sim, usado por Deus. Ele era usado por Deus naquele jeito de a qual Deus pega ele, lá quando ainda estava perseguindo os discípulos, ainda a qual ele era uma ameaça. Deus olhou para ele e disse: é este mesmo, é este que diz que não quer ser crente, é este mesmo que diz que nunca vai à igreja, é este mesmo que diz que nunca vai ser. Deus pega, dá um banho, tira do lamaçal do pecado, firma os pés sobre uma rocha, coloca um novo cântico sobre a sua boca e mostra para todo mundo e até mesmo para ele, dizendo que quem manda é Deus na história. Não é verdade? Assim também foi da minha forma, foi da tua maneira. Acredito que muitas das vezes você olhou para si mesmo e disse: Deus, eu nunca vou entrar na igreja, eu não sirvo para ser crente, eu não sirvo para ser igual aqueles malucos, estão lá num culto hoje, um domingo à noite, um domingo a qual eu posso sair para festar, eu posso beber minha cerveja, eu posso fumar meu cigarro, eu posso namorar com quem eu quero, e eles estão lá tudo adorando a Deus. Eu não quero desse tipo. Muitas das vezes eu falei isso para o próprio Deus, dizer: Deus, eu não me vejo com uma gravata, eu não me vejo com um cabelinho bem raspado, eu não me vejo barrigudo, eu não me vejo, Jesus, assim, com essa gravata abençoada, eu não me vejo. Mas Deus dizendo: você não se vê, mas eu te vejo, louvado seja Deus. Você não se enxerga, mas eu enxergo você. Muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e dizendo: há uns 10 anos atrás eu era bem magrinho, pesava 65 quilos, hoje eu estou pesando mais ou menos uns 70 quilos cada perna, e Deus fazendo algo de extraordinário, e olhando para mim dizendo: Márcio, tu lembra quando tu mesmo falasse para você mesmo, dizendo: eu nunca vou ser crente? Hoje você está aqui em Portugal, ministrando a minha palavra, porque quem manda em ti sou eu. Quem manda em você é Deus, quem manda em nós é o próprio Deus do céu. Quando Paulo estava lá olhando, para nós viemos entender, a igreja de Corinto, ela foi fundada lá na Grécia. Para nós olharmos, meu irmão, para entender um pouco, nós sabemos que os gregos, eles são fora do normal, não é verdade? Eles são bonitos, eles são elegantes, são inteligentes. Lá da Grécia saiu quase tudo, meu irmão. Saiu a medicina, começou lá, o esporte começou lá, para que nós viemos entender, quando Hipócrates fundou, ou melhor dizendo, ele usou a medicina para que viesse cuidar da humanidade, e Deus assim olhou para ele, usando também aquele homem. Não sei se Deus usara ou não usara, mas foi uma bênção para a sociedade naquela época. Paulo olhando para tudo aquilo e dizendo: eu tenho uma missão muito grande, eu
tenho uma missão muito forte, eu vou ter que ir até Atenas, eu vou ter que ir até aquele lugar, eu tenho certeza de que Deus vai me usar naquele lugar. Mas não era fácil, meu irmão, pense comigo, você entrar em um lugar onde as pessoas são ricas, você entrar em um lugar onde as pessoas olham para si mesmo e dizem, eu não preciso do Deus, porque daqui nós temos tudo, temos nossos próprios deuses, temos o nosso próprio céu, tem o nosso Deus, que o primeiro Deus é Zeus, nós temos o outro Deus, o Hades, temos Poseidon, que é o Deus de tudo, e eles mandam na terra, eles mandam em tudo. Pensa comigo, irmão, pense comigo, Paulo olhando para aquilo tudo e dizendo, não, eu vou ter que ir até lá, vou mostrar para eles que quem manda é Deus, eu vou ter que entrar lá, eu vou mostrar para eles que quem faz é Deus, toda a história acontecer. Mas Paulo olhando para tudo aquilo e dizendo, mas lá é meio complicado, porque não é fácil. Pensa, uns homens entendidos, umas mulheres abençoadas, uns homens, meu irmão, para você entender, pense, uns homens começam a inventar filosofia, de lá saem muitos homens, muitas pessoas letradas, pessoas doutores, eles olhavam e diziam, não, aqui não tem lugar para Deus, aqui não tem lugar para nenhum Deus, o único Deus é só o Zeus, o único Deus é o Hades, Poseidon e mais outros. Se você começar a entender, ver e estudar a mitologia grega, você vai ver que existia vários tipos de deuses que agiam naquele lugar. Mas quando Paulo olhou para si mesmo e disse, não, eu vou entrar e ponto final, eu vou ter que fazer, porque Deus me incumbiu essa chamada para fazer a vontade do Senhor. Quando Deus assim o leva, lá vai Paulo chegando, ele entra por Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele vê, lá existiu uma avenida chamada Avenida da Adoração. Quando ele chega naquele lugar, ele já começa a ver muitos monumentos, muitas estátuas de adoração aos deuses que eles tinham naquele lugar. Quando ele entra na primeira estátua que ele observa, ele já vê Zeus bem grandão. A história diz que era aproximadamente 10 metros de altura e também coberta por ouro. E eles olhavam e tinha uma placa, aqui é Zeus, os deuses dos deuses, preste adoração a Deus. Paulo não se contenta e vai andando, ele vai até o próximo. Quando ele olha, ele vê outra estátua com o nome de Hades. Ele olha e diz, o que é isso? Hades, o Deus da morte, o Deus da morte, preste adoração ao Deus da morte. E ele não se contenta, não presta adoração, vai até a outra estátua. Quando ele olha, é Poseidon, ele olha e diz, Deus do mar, preste adoração ao Deus do mar. Mas Paulo, não observando aquilo, ele disse, eu não vou olhar para nenhum, eu não quero saber. Quando ele prossegue ainda, ele vai até o final da avenida. Quando ele chega lá no finalzinho, ele avista um altar vazio com o nome de Deus desconhecido. Oh, glória a Deus por isso. Quando ele analisa aquilo, quando ele veja isso, ele diz, aqui eu estou em casa, louvado seja Deus, aqui eu estou no lugar certo. Acredito que naquele momento, quando Paulo chega naquele lugar, o Espírito Santo diz para ele, agora chegou o teu tempo, agora chegou a tua hora. Comece a ministrar de um Deus desconhecido, a qual eles não conhecem, a qual eles pensam que só Zeus, que só Poseidon, que só Hades, que só eles podem fazer tudo acontecer. Mas mostra para eles que quem manda no pedaço, mostra para eles quem manda na terra, mostra para eles quem manda na vida, mostra para eles quem manda no mar, mostra para eles, mostra para ele agora quem é que manda nessa terra. Não tem morte, não tem mar, não tem deuses dos deuses que bate o Jesus Cristo de Nazaré. Não há Deus no inferno, não há Deus na terra que bate aquele Deus que está no céu olhando para a minha vida e também para a tua vida. Quando Paulo olha para aquilo tudo, começa a ministrar e dizer, ei, olha povo de Atenas, olha povo aqui da Grécia, vocês têm tantos deuses, vocês têm tanta adoração,
adoração, mas eu vi também que ali existia um altar a qual vocês não colocaram nome. Não sei se é por vergonha, não sei se é por adoração, não sei se vocês queriam fazer uma média para aquele povo que estavam naquele lugar. Paulo olhando para tudo aquilo, o povo, os gregos olharam para ele e disseram: e agora, o que está acontecendo com você? Paulo dizendo: ei, é o seguinte, existe um Deus dos deuses, a qual me levantou, a qual me trouxe a este lugar, que pode mudar a história deste lugar, que pode fazer acontecer. É isso que Deus fez sobre a vida de Paulo naquele lugar. Quando nós olhamos também a história, o povo pega Paulo, leva até o areógrafo, chega naquele lugar, começam a dizer: e agora? Eu quero ver aqui você ministrar, falar para todo este povo. Paulo agora é incubado, Paulo é incumbido de fazer algo da parte de Deus. Quando Paulo olha para toda aquela gente, todo aquele povo bonito, aquele povo letrado, aquele povo todo diferenciado, e Paulo estava naquele lugar, meu irmão, baixinho, caolho, calvo, carequinha, perneta, manquinho igual a eu, olhando, as pessoas olhavam para ele e diziam: e agora? Eu quero ver o que vai acontecer. Esse homem vem para cá, nem bonito é, não sabe nem falar direito. Não, Paulo sabia falar, Paulo sabia se comunicar com aquele povo. Quando aquele povo começou a olhar para ele e dizer: ei, olha só, queremos saber se o teu Deus é maior do que o Hades, queremos saber se o teu Deus é maior do que Poseidon, queremos saber se o teu Deus é maior do que Zeus. Quando ele começa a olhar e dizer: ei, preste bem atenção, eu vou contar uma historinha para vocês agora. Vocês estão dizendo que Poseidon é melhor do que o meu Deus, eu vou contar uma história para vocês. Existe um evangelista, um amigo meu, que ministra sobre um Deus também desconhecido, que começa a falar algo da parte de Deus e começa a dizer para vocês: ele estava um certo dia, estava lá, Poseidon ficou agitado, queria derrubar, queria tragar, queria virar o barquinho, queria acabar com a vida do meu amigo, com o meu amigo pregador. E Deus olhou para ele, Jesus veio andando por cima do mar, veio pisando na cabeça de Poseidon e dizendo: Poseidon não tem chance, Poseidon não tem poder, o meu Deus é maior do que Poseidon, o meu Deus, o Jesus desconhecido desse altar, pisou na cabeça de Poseidon. Jesus veio andando sobre o mar e disse: sai para lá, Satanás, sai para lá que eu vou derrubar esse púlpito. Eu já estou bem doido dizendo que Deus ele é fiel. E quando ainda ele começa a dizer: preste bem atenção, vou contar mais uma historinha para você. Você está dizendo que Poseidon, ele é o grande, ele é o poderoso. Existia também um amigo meu, pregador forte, um labareda, usando a palavra de Deus, estava num barquinho, quando Satanás veio, usando Poseidon, dizendo: agora eu vou mandar um vento, vou acabar com ele. Jesus estava no barco, bem tranquilinho, bem sossegado. Ele olhou e disse: acalma, Poseidon, cala-te, porque aqui tu não vai prevalecer, porque aqui tu não vai prevalecer. Então eu venho dizer para vocês, povo aqui de Atenas: meu Deus é maior que o Deus Poseidon de vocês. Quando eles olharam e disseram: é maior do que Poseidon, é maior do que o Hades, é maior do que o Hades, porque aqui mesmo em Corinto, eu estive pregando uma certa feita, e falei para o Hades: aonde está o teu aguião? A morte foi tragada lá na cruz, porque Jesus Cristo venceu e você perdeu. O povo grego ficou apavorado, dizendo: mas como é que ele sabe? Como é que ele consegue falar sobre esse Deus? Como é que ele consegue? Como é que esse Deus existe e nós não conhecemos? Aonde é que vive esse Deus? E eles perguntaram para ele: o teu Deus é maior do que Zeus? E Paulo, acredito que olhou para ele e disse: aonde está Zeus? Sai daí. Aonde é que está Zeus? Zeus, neste momento, está lá no Monte Olimpo. Vocês estão vendo? Paulo olhou para ele: ele está no monte. O meu Deus está acima dos montes. O meu Deus dos deuses está acima do monte. Vocês, Zeus, têm que olhar para cima para ver o céu. O salmista diz que o Senhor dos exércitos, ele olha para baixo, ele se inclina para ver os céus dos céus. O meu Deus está maior do que os seus deuses. Aí a palavra de Deus começa a penetrar na vida dos homens daquele lugar.
eles começaram a entender que Deus desconhecido, era maior do que os deles. Aí nasce a igreja de Corinto. Deus usa Paulo para abrir uma igreja naquele lugar. Se nós viemos a conhecer, a igreja de Corinto foi uma das igrejas mais poderosas que existiu naquela época. Nem a igreja de Jerusalém chegava perto do poder, da graça, da glória. Era tão grande sobre aquele lugar. Para você entender hoje, se fosse nesse lugar, a igreja de Corinto, nesse hino que estava entoando, nesse culto que está rolando, os 9 dons aproximadamente seriam fortes. Eram pessoas sendo curadas. Era o homem falando em mistério, o outro interpretando, era outro com dom de cura. E o milagre acontecia na igreja. E quando é demais e não houver algo para segurar, para guardar, vira bagunça. Por isso que a igreja de Corinto era muito, as pessoas pegavam fila para profetizar na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era muito famosa. A igreja de Corinto virou uma explosão. As pessoas queriam congregar lá, as pessoas queriam adorar. Lembro-me lá no Brasil, uma certa feita, que nós cuidávamos de uma igreja. A igreja bem humilde, uma igrejinha de madeira, bem pequenininha. Você sabe aquela igrejinha de madeira que é um tapete que quando pula o mistério pega, a poeira sobe e todo mundo sai quase morrendo da poeira, porque as pessoas não tinham muita conversa. Iam para aquele lugar para adorar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor. Hoje nós temos ar-condicionado, hoje nós temos transmissão, hoje nós temos púlpito bonito, temos várias coisas. E entramos nesse lugar, muitas vezes não prestamos adoração correta que é para ser para o Senhor. Não prestamos a adoração que é para ser para Deus. Eu sempre comento nos ministérios, nas igrejas que eu passo, que o certo, meu irmão, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Sim, estamos vivendo em tempos difíceis, mas o contexto da adoração nessa noite é de vir agradecer ao Senhor por a semana que Deus deu para você abençoada. Era para entrarmos aqui hoje, adorar a Deus, dizer: Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu para a minha família. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu para a minha casa. E Paulo está lá incumbido de fazer isso, e foi forte demais. Deus usará ele de uma forma tremenda naquele lugar. Deus usou ele tremendo. A igreja explodiu, a igreja abriu, foi forte demais, foi uma bênção. Assim como eu estava contando para os irmãos, a igreja que nós cuidávamos lá no Brasil era forte, irmão. Pensa num culto que nós tínhamos à tarde. Era fogaréu, era gente trepando pela parede assim, igual a lagartixa, meu irmão. Era forte demais. Era pessoas correndo, pulando, um batendo de cabeça com o outro. Eu digo: misericórdia, vão se matar tudo, Jesus. Vai chegar no final e vão se matar tudo. E o poder era tão grande naquele lugar, meu irmão, era tão grande que as pessoas vinham da outra cidade para aquela casinha pequenininha, para aquele lugar adorar ao Senhor. Mas chega um certo tempo, a vaidade começou a chegar. A vaidade chegou naquele lugar. Não já queria mais, o pastor já começou a levantar a cabeça e dizer: nós temos que fazer um templo maior para atrair mais gente, mais pessoas. Nós temos que fazer um templo mais bonito, temos que fazer um púlpito, uma plataforma linda, fazer um púlpito, a coisa mais linda. E foi feito, meu irmão. Fizemos uma igreja, ficou a coisa mais linda. Pensa num balde de água gelada que foi lançada na igreja. A igreja esfriou, a igreja parou. As pessoas já não vinham mais adorar, já sentavam na cadeira, já não era mais o banco de madeira, que é onde doía o popozão, já era uma cadeira espumada, bem gostosa de sentar. As pessoas já ficavam com vergonha de levantar a mão para dar glória a Deus, já ficavam olhando porque ficou tudo mais chique, ficou tudo mais... E eu digo: misericórdia, Jesus, o que está acontecendo com o povo? Cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele povo que botava a mão no arado mesmo? Cadê aquele povo que clamava o nome do Senhor? E quando é a mesma coisa, meu irmão, eu sempre digo, é a mesma coisa quando nós saímos do nosso país. Eu vou para lá, eu vou tocar fogo na seara. Eu vou chegar lá, irmão, eu não quero parar de pregar. Eu não quero. Tem quantos aí no nosso meio? Quantos que pararam, que abandonaram a fé? Irmão, a pandemia deu uma... Não, a pandemia só mostrou quem estava desviado. A pandemia só mostrou quem estava capenga.
pandemia só mostrou. Os verdadeiros remanescentes estão aqui, adorando ao Senhor. Mas, irmão, mas o que eu tenho que fazer? Seja um missionário, meu irmão. Vá atrás daquele que um dia estava aí do teu lado te incomodando, dando glória a Deus. Vai atrás daquele que um dia chegou aqui para te dar a paz do Senhor. Você lembra aquele irmão que um dia estava aí do teu lado e você disse: ah, irmão, cadê? Esses dias agora eu fiz uma... é forte isso, porque eu fiz um propósito comigo mesmo. Eu digo assim: ó Deus, eu vou ficar uns 2 meses agora afastado da igreja. Não afastado fazendo arte. Eu digo, eu não vou na igreja. Eu já tinha conversado com o nosso pastor Milton. Eu tinha falado com ele, disse: pastor Milton, eu vou cuidar da bebê. Eu estava dirigindo Olhão, saí de Olhão. Eu digo, agora eu vou ficar em casa cuidando da bebê. Eu digo, eu quero ver quantas pessoas vão ligar para mim perguntando como é que eu estou. Eu quero ver quantas pessoas vão pegar um WhatsApp e mandar: e aí, Labareda, como é que você está? Pouquíssimas. Eu louvo a Deus que ainda pouquíssimas pessoas ainda vieram atrás de mim e me perguntaram como é que eu estava. A maioria foram perguntar para o pastor como é que eu estava. É isso que a gente fica mais chateado. Por que vai perguntar para o pastor? Por que não pergunta para a gente? E assim eu digo para você essa noite, meu irmão. Você está sentindo falta de alguém aqui dentro da igreja? Você está sentindo falta de alguém? Ah, irmão, você já chegou para o pastor e disse: ô pastor, cadê fulano? Você sabe, irmão, o número do telefone dele. Você sabe onde é que ele mora. Faça uma visita para você ver quão alegre e contente que ele vai ficar. Ah, mas irmão Márcio, cada um tem que seguir a sua vida. Sim, cada um tem que seguir a vida. Não é para você pegar ele, botar dentro da sua casa e bater nas costas e dizer: vamos para a igreja. Não, é simplesmente diga: varão, como é que você está? Você está na bênção? Você está na bênção? Você está na bênção? Essa semana eu estou há 2 meses andando atrás dos camaradas que deram uma capengada, meu irmão, que deram uma parada. Eu estou sempre em cima dele dizendo: de Labareda, vamos lá, varão, o teu lugar está lá, rapaz, o que está fazendo aí? Você é profeta, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, vamos tocar fogo junto, rapaz, não pode parar. Satanás está aí, meu irmão, está apavorando. E nós estamos fazendo o quê? Brincando de ser crente. Estamos dentro da igreja brincando de ser crente. Irmão, a igreja, eclésia, é o quê? Tirados para fora. Sai desse mundo. Vamos atrás, meu irmão. A igreja não é, meu irmão, só no culto de quarta, quinta, sexta, domingo. Não. A igreja é nós sairmos desse lugar e dizer: Deus é contigo, varão. Tem um varão dessa igreja aqui. Essa semana eu liguei para ele. Eu disse: varão, como é que você está, mano? Estou com saudade de ti, rapaz. Eu nunca mais te vi, mano. Eu estou na bênção. Eu digo: graças a Deus que está na bênção. Graças a Deus que está na bênção. Ele disse: rapaz, eu estou na bênção, mano. Eu estou na bênção. Eu digo: tu está congregando aonde, irmão? Tu está na bênção. Ele disse: eu estou congregando ali, tal. Pastor Júlio até sabe quem é. Ele disse: eu estou congregando ali. Eu digo: tá, mas e aí? Como é que é esse mistério aí? Tu não está mais lá? Tu era o cara que fazia o tchum-tchum-tchá. Cadê você? Ele: rapaz, tá. Digo: mano, teu lugar é na igreja, irmão. Independente qual igreja que for, teu lugar é adorando ao Senhor. Teu lugar é fazendo o ID do Senhor. Estava conversando com o pastor Eligia agora, e nós sabemos que aqui está tão complicado de casa, de arrendamento, esses negócios. Eu lembro que a irmã lá, uma certa feita, ligou para mim apavorada, dizendo que precisava urgente. Eu digo: irmã, não é só você, é vários. Eu estou na fila também agora. Estou apavorado também, irmão, não sei nem o que eu faço. Mas eu digo: eu não sei o que eu faço, mas Deus sabe o que faz por mim e pela minha família, quando nós adoramos ao Senhor. E eu disse para ele: LG, eu não sei, mano, eu acho que esse mês, o mês que vem, eu na verdade mesmo eu sempre tive um louco para ir embora, né? Agora eu acho que é só um pé mesmo para ir embora. E eu digo: rapaz, eu estou meio apavorado aí, mano, não sei o que vai acontecer, o que Deus está fazendo. Aí ele disse: rapaz, tem que orar a Deus aí para ver. Eu digo: já estou orando faz tempo. Ele disse: qual é o propósito? O propósito de Deus é esse, mano. Se é para me voltar para minha terra, que tranca tudo e eu volto. E ele perguntou para mim: como é que tá? Eu digo: só ministerialmente eu tô ruim. Ministerialmente. Mas de que forma, Márcio? Não estou fazendo nada na igreja. Da vista que eu era, da vista que eu fazia, hoje eu não faço nada. E eu converso com o pastor LG, eu também estou na mesma situação. Nós não estamos fazendo nada, porque ministrar é o dever de todos ministrarem. Mas botar a mão no arado para fazer acontecer, pouquíssimas pessoas querem. Pouquíssimas pessoas querem.
E Paulo olhando e disse: eu vou até o fim e Deus vai fazer acontecer. E uma certa feita, depois que Paulo vê aquele mistério todo acontecendo na igreja, Paulo deixa a igreja, parte para suas viagens missionárias. Quando ele está numa viagem missionária, num certo dia, num certo lugar, dentro de um navio, aproximadamente 20 anos depois que ele tinha fundado a igreja, uma da igreja que era poderosa, que estava fortíssima, que estava abençoada lá na Grécia, que é a igreja de Corinto. Ele chegou um certo homem, acredito que aquele homem dentro do navio foi usado por Deus, e chegou até Paulo e disse: Paulo, você me conhece? Ele disse: jamais conheceria você, mas percebo que você me conhece. Ele disse: sim, eu sou da igreja que você fundou lá em Corinto, sabe aquela igreja? Ele: sim. Mas todo pastor que passou pelo ministério, ele sempre quer saber o que está acontecendo naquele lugar. Eu volto e meia, converso com o Hernani e perguntei: e aí, varão, como é que está o mistério aí? Ele disse: rapaz, está aquele mistério que nada acontece. Eu digo: parabéns, bem-vindo à obra do Senhor, e é isso que Deus faz. Ele disse: e aí, o que está acontecendo? Ele: rapaz, eu sou lá de Corinto. Você é de Corinto? Sim, sou lá da igreja de Corinto. E Paulo pergunta para ele: como é que está Corinto? Como é que está a igreja? Aquela igreja abençoada, Fogaréu. Ele: irmão, a igreja está forte demais. Foi aberto várias congregações, foi aberto várias igrejas na Grécia, por todo lugar, foi forte demais. Ele: mas eu quero saber como é que está a igreja. Eu acho que você não está entendendo. E o rapaz parou, começou a pensar e dizendo: agora eu entendi, pastor. A igreja está uma bênção. A igreja agora tá forte demais. Estão ajudando as viúvas, ajudando os órfãos. Está forte. Ele diz: você acho que ainda não entendeu. Eu quero saber como é que está a igreja. E aquele rapaz começa a olhar, acredito que baixa o semblante, e fala com Paulo e começa a dizer: Paulo, a igreja está complicada. A igreja está numa decadência total. A igreja está feia. Aonde Paulo pega um lápis, uma caneta, ou sei lá o que ele tinha naquele momento, pega uma folha e começa a escrever esta carta de 1 Coríntios. Começa a olhar para o povo e começa a dizer: ei, povo, fica tranquilo. Quando eu fui ter com o povo da Grécia, eu não fui só em palavras, não. Eu não fui só em palavra de sabedoria. Eu fui em poder do Espírito Santo de Deus. Eu fui em poder, manifestação do Espírito. E aí é que Deus permanece no lugar. Mas eu creio, eu sei que como está acontecendo. Por isso que eu falei para você, se você ler o capítulo de número 5, você vai ver, meu irmão, coisas absurdas que estavam acontecendo naquela igreja. Coisas que você se apavora, que nem lá fora, nos lugares mundanos acontecia, como estava acontecendo dentro da igreja. E está diferente nos dias de hoje, meu irmão. Não está diferente nos dias de hoje. A igreja está numa decadência total. A igreja está caindo porque as pessoas não querem mais compromisso com Deus. As pessoas não querem ter compromisso com Deus, meu irmão. E Deus essa noite está dizendo: eu quero que você já cansou de ouvir que missão está no coração de Deus. Missão está no coração de Deus. Há 3 formas de fazer missão: é indo, contribuindo e orando. E nós não fizemos nada. Isso é a verdadeira realidade. A gente não faz nada. A gente faz o que nos é obrigado de estar aqui cultuando. Saímos desse lugar amanhã, volta a rotina, tudo de novo. É as pessoas falando palavrão, é as pessoas devendo, é as pessoas. Isso dá uma bagunça, meu irmão. Aí queremos entrar na igreja, queremos que o poder de Deus desça e um milagre acontece. Aonde é que está o poder de Deus e o milagre acontece, meu irmão? Não acontece, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele está gemendo com seus gemidos inexprimíveis. Satanás está batendo na porta de muita gente. Gente está abrindo a porta. Cuidado, meu irmão. Os dias estão se aproximando. Os finais dos tempos estão chegando. Coisas estão acontecendo que nós estamos percebendo. Nós não estamos percebendo porque nós estamos com a conta bancária mais ou menos. Porque nós estamos trabalhando. Nós conseguimos. Eu falei para minha esposa, eu digo: nós vamos voltar para o Brasil e vai ser uma benção tudo de novo. Ela: mas eu tenho saudade desse lugar, porque esse lugar é bom. A gente vai no shopping, a gente compra. Eu digo: lá no inferno também você vai comprar várias coisas se você querer.
esse lugar, nós começamos a olhar, esse lugar é bom, eu consigo comprar, e aí é onde nós se perdemos, meu irmão. É onde nós se perdemos. Que Deus não quer que você tenha, se você tiver, melhor ainda, Ele quer que você vá para o céu, Ele quer a sua alma. Havia uma fornicação tão grande na igreja de Corinto, que Paulo olhou e disse assim: eu vou entregar o corpo para Satanás, para ver se eu consigo salvar a alma dele. Para você ter noção da igreja como estava. E hoje a gente vê tantas barbaridades na igreja, a gente vê tantas coisas, meu irmão, que nós ficamos assustados. Graças a Deus que esse lugar a gente não vê, irmão, a gente sente ainda a presença de Deus. Eu estava sentado aqui nesse lugar, eu digo graças a Deus que ainda existe uma igreja que a gente ainda consegue sentir a graça de Deus. Nós que passamos ministrando por aí, meu irmão, Deus conhece o meu coração, Deus sabe. A gente passa por lugares aí, meu irmão, que está tão horrível, as pessoas não creem mais nada. Parece que estamos pregando para o povo lá da Grécia, aqueles filósofos, aqueles homens, irmão. A Assembleia de Deus, o nosso ministério não nasceu com pessoas doutoradas. O nosso ministério nasceu com pessoas simples, com oração, com jejum, com clamor de Deus. Paulo diz: quando vocês reúnem um com salmo, outro com cântico, reúne nesse lugar invocando o nome do Senhor, que você vai ver a glória de Deus descer nesse lugar. Mas nós entramos nesse lugar já um bicudo com o outro. Já entramos nesse lugar já bravo, não conseguimos mais conversar com ninguém. É isso, aquilo outro, irmão. E Deus está vomitando. Deus está vomitando. O irmão era uma bênção, por que agora está desviado? Deus está mostrando. Nós não queremos, eu não quero. A minha oração é dizer: Deus, não lança para fora. Molda ele, muda ele, para que ele seja uma bênção novamente. Paulo escrevendo, mas no finalzinho da carta ele diz: ainda existe os remanescentes. Ainda existe os remanescentes. Não falei para você que eu nem consegui usar isso aqui? Ainda existe os remanescentes. Podem estar fornicando, podem estar adulterando, podem estar fazendo coisas que desagradam a Deus, mas ainda existe um remanescente. Ainda existe homens e mulheres de Deus que ainda pagam um preço para ver a glória de Deus, que ainda suportam palavras, que ainda suportam xingamentos, que ainda suportam para ver a glória de Deus ainda acontecer dentro da igreja. Aí Paulo escreve assim, e mais uma coisa, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, porque vocês viram vários feitos dos gregos, vocês viram várias coisas nesse lugar, pensando que Poseidon, que Hades, que Zeus, que vários deuses naquela época poderia fazer, mas vocês vão ver coisas grandes e inefáveis, porque Deus tem preparado as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Filosofias não conhece a palavra de Deus. Filosofias, não sei, se você conversar com uma pessoa muito bem entendida, se você começar a conversar com ele, vai zombar de você. Aí você chega e diz assim, quem me tirou do lamaçal do pecado não foi a filosofia. Não foi a filosofia humana, não foi nenhum filósofo. Quem me tirou do lamaçal do pecado foi o próprio Deus Todo-Poderoso, que mudou a minha vida. Você se coloque sobre os pés, por favor. Você se coloque sobre os pés.